o que me chamou a atenção, todo mundo fala em eletromobilidade, se vai carregar na direta na tomada, se vai ser hidrogênio, mas quando falam em hidrogênio, sempre para veículos pesados. A Iveco mostrou um protótipo de célula de combustível a hidrogênio para a linha Daily, né? Onde normalmente o pessoal fala que não precisa, porque a carga de 200, 300 quilômetros, quando muito, é mais do que suficiente para uma operação diária. De toda forma, isso é uma. Você acha que pode ser uma tendência ou não? O que é o comportamento? Porque eu também vejo a questão de como carregar. Porque Uhum. fazer um investimento numa estação de carregamento é caro pra cacete. Às vezes é o mesmo preço do veículo. No caso do Madeira, é o mesmo preço. Sabe? Vai ser o mesmo. É super caro. E aí você precisa ter várias estações para. No caso de um grande frotista, se fosse uma Braspress, se fosse uma DHL, um baita de um frotista, você precisaria ter vários carregadores. Então o hidrogênio pode entrar nesse segmento também de leves? Então, vamos pensar, assim, está todo mundo descobrindo isso aí. Ainda não tem uma coisa definitiva e fechada, né? Eu vou levar o teu raciocínio ao extremo. Se esse raciocínio fosse exclusivo, eu não estou dizendo que ele não está correto, ele está super correto. Eu mesmo mostrei um gráfico na nossa última conversa, onde o principal foco do hidrogênio acaba sendo alta carga e longa distância, né? Então, assim, estamos juntos, está correto esse raciocínio. Mas levando esse raciocínio ao extremo, uma Toyota não teria um Mirai, que é um carro de passeio, né? Então, em tese, na solução do carro de passeio, a bateria poderia ser a melhor solução. O mercado americano está inteiro indo por essa linha, sem se preocupar com muitas outras rotas tecnológicas. Mas, apesar disso, a gente tem montadoras, a gente tem até máquinas, né, empilhadeira com hidrogênio. Então, assim, o hidrogênio, ele é uma solução. Lá na SAE nós fizemos o Baja, fizemos o Fórmula, né, aquelas competições estudantis, com uma stackzinha de hidrogênio desse tamanho. E metade de toda a propulsão estava lá pronta para ir toda para o hidrogênio. Então, assim, as empresas vão avaliar qual veículo elas vão optar pelo hidrogênio. Eu acho que esse exemplo da Daily é um exemplo interessantíssimo, é uma pesquisa que pode ser reveladora, não porque a gente precise, mas porque pode ser um caminho, uma rota interessante. Até para aquele trânsito urbano, para o anda para a última milha, para aqueles que optarem por não ficar carregando o tempo inteiro. Pode ser que tenha veículos para esse porte em regiões cuja infraestrutura não permita, então poderia ser uma solução. Eu acho que é um sinal de que o hidrogênio está chegando mesmo e que as empresas estão tentando avaliar e descobrir em quais segmentos, em quais soluções elas vão optar. Nunca esquecendo que é sempre eletrificação, né? É sempre um caminho fora do motor a combustão. É uma eletrificação, cuja energia vem ora de uma bateria, ora de uma pilha a hidrogênio. Assim, nós vamos viver com isso, com uma multipluralidade de modelos e de soluções cada vez mais. Cada montadora agora começando a mostrar, de fato, onde está colocando dinheiro para desenvolver alguma solução. Camilo, deixa eu dar um passo atrás, porque assim, da turma que compõe esse grupo aqui, talvez eu seja o menos experiente. E eu vi muito o seguinte, e você acabou de reafirmar a questão, tudo é fora do carbono, tudo é eletrificação, enfim. E a minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu vi gente falando que daqui, do patamar que a gente está hoje, para daqui a 5 anos, na realidade brasileira, a gente deve ter um acréscimo de 400% de ônibus elétricos aqui na frota brasileira. Se a gente tem esse volume nos ônibus, que é um segmento menor, a parte de caminhões vai ter com certeza um universo um pouquinho maior. Só que a gente acabou de ter uma transição tecnológica, entre aspas, do Proconv P7 para o P8, Euro 5 para o Euro 6, que já vai demandar um determinado investimento.
E ouvi durante a Latibus, que foi também papo de um mês atrás, a gente entendendo, e você acabou de falar isso também, que a gente vai ter um mix de produtos cada vez maior. Ou seja, elétrico, hidrogênio, ainda vamos conviver com motores a combustão durante algum tempo. A minha pergunta é, na realidade brasileira, e olhando com o bolso do operador, como é que ele vai ficar nessa história toda para fechar essa conta? Ele vai fazer um mix de produto, ele vai começar a testar. Quando que isso começa a se tornar uma realidade para o operador brasileiro? Ou seja, ele pegar o caminhão, vamos dizer, elétrico, enfim, que a gente está vendo hoje, e isso vai ser incorporado à frota, que hoje é basicamente motor a combustão. Em 5 anos, provavelmente não vai fechar a conta, né? O debate da Latibus, eu estava lá, eu dei palestra, é exatamente esse, é exatamente o dilema atual, é exatamente o dilema do modelo de negócio atual, porque no modelo de negócio atual, onde você tem a concessão da rota, né? E em cima daquela concessão, você tem que fazer o seu resultado, mas ele está limitado a um preço de passagem, que é um preço de passagem para a cidade inteira, etc. Para algumas rotas não é viável, muito menos viável mudar, assim, ter o CAPEX, ter a infraestrutura, o investimento necessário para viabilizar. A gente tem visto aí empresas de energia entrando no jogo, ajudando os frotistas porque querem participar, então tem fundo de investimento, tem empresas de energia, tem muita coisa acontecendo. Vamos dar um passo lá no comecinho, quando você começou a falar, Renato. A grande mudança dos ônibus, ela vem de legislações municipais que já estão estabelecidas, e se a gente prestar atenção, Desculpa. Elas são de legislações municipais que já vinham sendo estabelecidas até antes de se discutir efeito de CO2 enquanto aquecimento global. Elas são legislações que já vinham definidas em função de emissões locais, de particulado e de NOx, porque o Proconv, toda a base mundial, não é só brasileira, ela vinha ao longo das décadas se preocupando com a legislação, com a emissão local. E a legislação tenta cobrir isso. Então, por exemplo, se a gente pega a Prefeitura de São Paulo, a legislação da Prefeitura de São Paulo, ela está focada e uma tendência, né? Além do controle das emissões, tem uma tendência forte na cidade de São Paulo para a eletrificação, em função de emissão local. Quando a gente está discutindo aí eletrificação ou hidrogênio, seja lá o que for, e ao longo dos últimos 5 anos se intensificou o debate da emissão global, ela independe disso. De qualquer forma, independente de qualquer forma, a lei está aí. E com a lei aí, vai precisar se definir caminhos de viabilidade econômica para estabelecimento dessa nova fonte energética. E aí a coisa ainda está confusa mesmo. Tem muito mais premência na modificação do que clareza em como vai se modificar. Eu não tenho certeza e a conta hoje não está fechando, não. Boa. Não está fechando nem quando o valor do diesel sobe muito. Imagina quando tem que criar toda uma nova infraestrutura de investimento, garagem com transformador, com distribuição, com tomada, etc. Exatamente. E o motivo da minha pergunta é justamente porque também durante a Latibus eu ouvi executivo falando, primeiro de tudo, o custo desse aparato tecnológico que vai mover aí a parte elétrica, isso vai diminuir. Entretanto, você precisa adequar a questão operacional. Ou seja, então você vai ter que conversar com o operador. E, por outro lado, vi executivo falando, olha só, independentemente do custo, em função das legislações, a gente vai ter que conviver. Primeiro com a parte da frota que a gente tem a combustão e tentar fazer uma mudança gradativa para o elétrico. Só que a gente teve essa recente mudança. Então, assim, o camarada vai gastar um dinheiro agora, e até você contestou isso no nosso último papo, que a pergunta que a gente deveria fazer para as montadoras é por que esse acréscimo de
de valor nos produtos novos, né, do Euro 6. Ele está gastando uma grana agora e daqui a pouco ele vai ser obrigado a começar a gastar num outro produto que ainda é muito caro para ele, entendeu? Então, por isso que para mim, essa régua ela ainda não está muito plana, entendeu? Ela está meio que oscilante. E eu não consigo chegar a essa resposta, né, de como vai ser essa operação. Aí você falou bem nesses próximos 5 anos e a gente ouviu o pessoal falando que em 4 anos a gente vai ter ônibus elétrico aí rodando a beça. Isso aí. Oi, Camilo, bom dia para ti, tá? Fala, meu caro, tudo bem? Opa. É o seguinte, eu queria voltar um pouquinho para dentro do IAA. Tá? Pois não. Do que você viu lá, por exemplo, tem até algumas soluções diferentes de como chegar, por exemplo, a um determinado resultado, dependendo da marca. Como é que você avaliou a apresentação tecnológica do IAA? O que chamou a atenção e quais as principais diferenças entre o elétrico de A e o elétrico de B, ou o próprio hidrogênio de um e o hidrogênio de outro? Bom, vamos lá. A primeira coisa, assim, para quem está no mundo automotivo já há algum tempo como eu, a IAA não me surpreendeu em nada. As tecnologias e as marcas que foram lá com novos lançamentos já estava no pipeline de quem convive com isso, inclusive represado pela pandemia, né? Então, assim, as empresas tiveram que segurar, né? Não teve nada presencial nos últimos anos, mas agora foram lá com tudo. Então, para as marcas tradicionais, para as marcas que a gente conhece bem, aquilo que foi mostrado já estava no pipeline. Eu não vou entrar no detalhe da comparação entre um e outro, em termos muito técnicos e etc., até porque é um trabalho assim que depende de um pouco mais de aprofundamento e estudo, então eu não fiz isso durante essa semana e não daria tempo de fazer para ser fiel com alguma comparação, para ser técnico e preciso com alguma comparação. Seria leviano da minha parte comparar soluções de um e de outro sem ter feito um estudo mais aprofundado. Mas o que eu posso falar? Dentro daquela perspectiva das grandes marcas, não há novidade. Há pontualmente o que o Gustavo falou, de um veículo a hidrogênio que ninguém ainda conhecia ou ainda esperava, mas isso está naquilo que eu falei no começo, né? A IAA sendo represada aí 2 anos pela pandemia, de repente a gente começa a ver quem que pôs dinheiro em qual nicho, em qual categoria. O que eu achei a grande novidade foi a quantidade de marcas desconhecidas aparecendo, né? Por exemplo, eu nem sei falar direito, Quaitron, se alguém quiser olhar depois, é Quantron, que é uma parceria alemã com a Ballard do Canadá, mostrando um caminhão a hidrogênio. A Nikola, que teve todas aquelas polêmicas, algumas polêmicas inclusive um pouco drásticas, né, por causa de questões, você não sabia se ia ficar insolvente ou não, chegou também com o seu caminhão a hidrogênio. Às vésperas da IAA, o CEO mundial da Volvo anunciando que eles vão ter o caminhão deles a hidrogênio. Então, assim, aquelas coisas que estavam... A Mercedes mostrar o caminhão elétrico, que está tendo um grande barulho, muita gente olhando, não é novidade, não é surpresa. Todo mundo já sabia que ela ia mostrar. A grande diferença é que a Mercedes falava primeiro que ela ia pôr no mercado na série. Esse caminhão foi mostrado agora em 2024, agora já está falando em 2023. Mas esse plano estratégico que a Mercedes apresentou na IAA, ele vem se desenvolvendo desde 2019 com um anúncio público, né? Então, desde 2021, o Urbano já estava lá à venda eletrificado,
agora anteciparam o média distância de 2024 para 2023 e anunciaram, já era público também, que vai ter uma frota de teste de 100 veículos rodando em cliente com caminhão a hidrogênio. É isso que eu estou falando, que isso não é novidade, é um pequeno ajuste, né? Agora, coisas como novas empresas ou uma Nikola que de fato mostrando o produto, a Volvo se posicionando, etc., para mim é uma consolidação que não havia antes dessa IAA, né? Então essa para mim é a principal diferença, a principal novidade, Roberto. Não sei se eu respondi, mas assim, mais ou menos como enxergo essas novidades desta feira. Sim, e esse tipo de movimento a gente vai ver também na Fenatran, que vai ter empresas que ninguém nunca viu elétrico lá dentro. A Aero Mobility, por exemplo, a gente até entrevistou um tempo atrás, vai estar presente na Fenatran com stand mostrando o lançamento de uma van elétrica lá, né? Mas você acha que, por exemplo, esses novos entrantes, qual que na verdade é o desafio que eles precisam vencer para emplacar no mercado? Porque uma coisa é o mercado entender, pô, a Mercedes-Benz, a Volvo, a Scania, enfim, a MAN, as grandes montadoras que já têm um know-how, um histórico muito grande de desenvolvimento de veículos, é natural que o próximo passo seja a eletromobilidade. E para essas novas empresas, é só uma questão de marketing, é só uma questão de engenharia? Aonde que a roda pega para eles? Ou não pega? Então, também é uma ótima colocação. A gente acaba se entusiasmando, né? E eu estou pensando na palavra certa, porque assim é o limite entre entusiasmar, e aí eu vou forçar um pouco o que eu vou falar, entre entusiasmar e se iludir da ótica tecnológica. Né? Qual que é a questão da ótica tecnológica? Olha, está vindo tal tecnologia, está vindo tal tecnologia. E isso está no mundo do projeto, está no mundo do produto. Mas a gente sabe a complexidade que é ter uma rede, assim, a gente sabe a complexidade que é você ter peça à disposição para manutenção. A gente sabe uma série de desafios que uma montadora tem para estar de fato presente num mercado. Quantidade de concessionária, a concessionária em todos os lugares. Então, assim, é um pouco aquele sonho da... Eu vou fazer uma comparação muito grosseira, mas né, é aquele sonho da startup. Você tem uma ideia genial, você resolve fazer as coisas, você acha que você vai virar um unicórnio, raríssimas viram, mas todo mundo que começa uma startup quer virar um unicórnio. É dificílimo, gente. Você ter uma ideia boa, você industrializar a ideia boa já é um passo enorme. E depois que você industrializa, você colocá-la no mercado é outro passo enorme. Eu acho que, seja na Fenatran, seja na EA, seja onde for, o desafio não é vir com a nova tecnologia. Já existem metodologias de pesquisa, há hoje em dia uma forte influência daquelas empresas que vêm com gestão de projeto baseada em TI, baseada na indústria de software, etc. E aí você faz a disrupção da tecnologia, mas de fato o cliente final vai precisar da peça, vai precisar da agilidade. A gente não pode esquecer que veículo comercial não é um bem de consumo, é um bem de capital. Você não pode estar com o veículo parado, você tem que ter TCO. E esse tipo de coisa, você não monta da noite para o dia. Quando a gente olha para as empresas que estão aqui há décadas, né, desde a época do Juscelino Kubitschek, muitas delas se verticalizaram porque ainda não havia nem indústria automotiva no Brasil. Agora há, é mais simples, é mais fácil. Mas levou décadas para poder estabelecer essa indústria, levou décadas para poder estabelecer a rede. Então, não é uma virada simples. Não adianta dizer que vai se eletrificar. Até, vocês lembram, né, do motor carburado e do motor eletrônico. Quanto tempo levou para ter oficinas no Brasil que os caras abriam a tampa do motor, olhavam para aquele negócio e falavam assim, eu vou saber mexer nisso aqui. Levou anos, né? A mesma coisa vai acontecer agora, Gustavo. Não vai dar certo? Vai dar certo. Não adianta a gente olhar para empresas que estão nascendo e falar assim, esses caras são novos entrantes. Eles são novos entrantes e eles vão pegar muito do mercado.
mas não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. E aí a gente tem que se desentusiasmar, não existe essa palavra, mas vocês vão me entender, né? A gente não pode mais ficar tão assim, olha que legal, é legal, mas em termos de mercado a dinâmica não é simples, é um jogo difícil, e os que já estão aí não estão dormindo, né? Eles também estão se renovando, também estão trazendo novidades. Não sei se eu passei um pouco pelo que você colocou, Gustavo. Tá ok? Tá ok, bem respondido, sim. Pelos empresários que lá estiveram, que eu falei, tem uma coisa muito interessante. Parece que eles foram num parquinho de diversão, né? Se você tem um protótipo, aquele da Mercedes, o Long Haul, para 500 quilômetros, 40 toneladas, totalmente fora da realidade brasileira, e eles deram de ombros, né? Ué, o que eu estou fazendo aqui? Porque realmente não tem nada a ver. O que você acha sobre isso? Se aqui vai ter uma solução gás, biogás, alguma coisa assim, muito mais próxima da gente do que instalar uma infraestrutura para elétricos gigantesca, né? Porque a gente tem alguma coisa de elétrico, mas é tudo para automóvel. Então, mas a gente também tem que pensar, vamos pegar a maioria dos empresários brasileiros, né? A gente vai ter, a maioria das empresas, elas são empresas familiares, empresas que os originais, né, os que fundaram a empresa, eles são imigrantes, né, eles não vieram, eles não são indígenas, eles vieram da Europa ou dos Estados Unidos, da Europa, né, migração italiana, japonesa, N migrações, a gente não precisa explicar isso. E aqueles caras, eles não olhavam para o curto prazo, né? Gente, eu conheci o falecido Raul Randon, um senhor sensacional. A gente olha para a história das indústrias Randon, a gente olha para a história de qualquer outra, qualquer outro frotista, são histórias de décadas, né? E aí a gente tem aí alguns líderes hoje em dia que vai para esse tipo de feira, isso aqui não tem nada a ver com a minha realidade, vai na linha da pergunta do Renato, em 5 anos isso se paga? Não, mas a gente não está falando só de 5 anos. Em 5 anos você tem que ter fluxo de caixa, tem que manter a empresa aberta. Agora, nós estamos falando de empresas que têm 10, 20, 30, 40 anos, cujos empresários são responsáveis pela longevidade dessas empresas. E aí, num momento de transição, num momento de inovação tecnológica, onde você começa a olhar para esse tipo de mudança com a ótica do curto prazo, sabe, dá esse susto aí, mas dá essa dicotomia aí, mas ela precisa ser clara. Quando o Henry Ford, quando o Thomas Edison, quando aqueles caras na virada do século passado vinham com tecnologias que ia sair da carroça, ia sair da lamparina e tudo mais, imagina o susto que foi. Os caras devem ter ficado muito mais assustados que nós, né? No entanto, depois de 10, 20, 30 anos, hoje a gente vive uma economia com base naquela disrupção da virada do século passado, que para nós é status quo. Nós estamos vivendo um mesmo momento, nós estamos vivendo uma disrupção tecnológica. Eu não gosto muito da palavra disrupção, porque parece que vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer da noite para o dia, mas a gente está vivendo uma inflexão tecnológica que quando a gente pega um avião e vai para uma IAA, ela fica estampada na nossa cara. Não é mais um filme de ficção, é a indústria mostrando o produto, né? Só que a gente ainda vai para lá e fala assim, nunca vai ser minha realidade. Não em 5 anos, não em 3 anos, mas tem empresas modernas que estão já mudando sua frota, preparando o seu parque logístico para essa disrupção, de maneira acelerada aqui no Brasil, né? E que muito em breve vai ter cliente. Assim, eu vou falar uma coisa absurda, tá? Mas daqui a pouco, daqui a algum tempo, pode ser que tenha gente olhando para o ônibus que está chegando, olhando para o caminhão que vai entregar na porta dele, vai falar assim, esse aqui está com uma tecnologia antiga, eu não vou subir. Eu não vou, sabe? Da mesma forma que com o ESG
já tem gente que não está mais comprando de empresa que não tenha uma certa imagem de mercado consistente com um novo modelo de governança, de sustentabilidade, socioambiental, etc., pode ser que daqui a pouco, e as coisas estão andando rápido, as pessoas não subam mais num ônibus que polua. Não vão querer pagar mais por isso. Não adianta a gente ser ingênuo, nós vamos ter que achar fórmulas para financiar e para desenvolver. Mas a disrupção já chegou. Uma criança que tenha hoje, sei lá, um adolescente que tenha hoje 12, 15 anos de idade, ele já está consciente disso. Em 5 anos ele é consumidor forte, ele vai estar com 20 anos. E não dá para esperar que esse consumidor vai consumir da mesma forma. Então, eu acho que é um pouco de falta de visão estratégica. Se um empresário olha para o que ele viu na IAA e acha que aquilo lá é alguma coisa de ficção científica estratosférica, porque não é. Se fosse, a indústria não estava pondo dinheiro. Tudo bem, Bartô? Está no mudo, Roberto? Você tem que olhar também uma coisa que é do ponto de vista do empresário, né? Ele sabe muito bem que para que surja, não esse, mas algo que mova um bitrem de 74 toneladas, quanto tempo isso vai demorar ainda, né? Porque não é a realidade do local do consumo desse veículo elétrico, além do mais. Entendeu? Plenamente de acordo. Plenamente de acordo. Só alcançar o cabo aqui que caiu. Peraí. Eu estou plenamente de acordo, eu convivo com essa realidade o tempo inteiro, né? A questão é a maneira que a gente aborda. Se a gente olha pela ótica do empresário, você tem toda a razão. Agora, olha como você colocou a pergunta anterior. Os caras vão para lá como se fosse um parque de diversão, onde eu não tenho nada a ver com isso, né? Se a ótica eu estou indo para um parque de diversão onde eu não tenho nada a ver com isso, é uma ótica. Se a ótica caramba, eu não tenho como fazer isso, e eu mesmo falei na outra vez, por mais que tenha asfaltado, etc., que tenha melhorado as condições, ir para Miritituba continua sendo o mesmo desafio que era 5 anos atrás. Assaltaram, melhorou um pouco a estrada, mas você continua sem posto, você continua com uma série de desafios, a estrada já começando a degradar. Então, assim, bitrenzão de soja, bitrenzão por esse Brasil afora, o desafio é esse, né? Mas aquele empresário que é dono daquela empresa, se não olhar para essa realidade da IAA e começar a fazer um plano estratégico de 5, 10, 15, 20 anos, está errado. Tá, Camilo, é o seguinte, o que eu ia te perguntar, quando eu estava com o microfone fechado ali, é o seguinte, toda vez que vai mudar um PROCONV, tem aquela velha dúvida, para que isso? Não compensa, o custo vai para o desenvolvedor e vai para o público, né? Que tem que pagar mais caro pelo veículo. E o número e a quantidade de veículos que se adapta para dizer que vai pesar na redução da poluição, a quantidade é ínfima, né? Como é que você interpreta? Porque a gente sabe que, da mesma forma, precisa ter a evolução tecnológica, mas ela não se paga por muito tempo. Como é que você vê isso? Na verdade, assim, a gente fica debatendo como é que a gente, assim, se vai dar certo ou não. Eu queria já estar debatendo como que nós vamos financiar. E tem empresa nova, tem empresa moderna, tem empresa que já está fazendo isso, debatendo como vai financiar. O problema é que a gente está debatendo se precisa financiar, se vai financiar. A gente continua olhando para o problema, não trabalhando a possível solução. Então, eu não sei, eu não tenho a resposta para essa colocação, até porque eu não sou assim do mercado financeiro, etc. O que eu vejo só quem começou a debater de fato como é que nós vamos implantar.
Ninguém, assim, nem o governo de uma forma estruturada, nem os empresários de uma forma estruturada, algumas poucas indústrias, algumas poucas empresas da área de logística começaram a fazer isso, e começaram também com base empírica, né? Eu não acredito que os 100 caminhões e-delivery que estão rodando com a Ambev chegaram a uma equação de business plan adequada para estar lá rodando com 100 veículos. Mas resolveram separar um dinheiro do caixa e fazer a tentativa. O que esses caras estão fazendo? Estão aprendendo, estão conhecendo qual que é o TCO, estão conhecendo qual que é o desafio, etc. Nem todas as empresas têm um dinheiro adequado para poder investir dessa forma, né? 100 veículos elétricos do nada, tem que ter assim, retaguarda para poder fazer. Então, precisa ser 100 veículos? Não. Mas a lei da Prefeitura de São Paulo já está aí. Quantas empresas estão começando a fazer experimentações para ver qual que é o TCO de uma van elétrica, de um ônibus elétrico? Estas empresas vão resolver a equação na frente de outras que ainda estão discutindo que não dá para financiar. Enquanto as pessoas ficam discutindo, não dá para financiar, não dá para financiar, elas estão colocando a capacidade intelectual delas em contestar. Eu estou falando, está na hora de colocar capacidade intelectual em tentar achar a solução, porque de fato já está mudando. E vai mudar cada vez mais. A gente está aí com a Fenatran, tudo bem, vai ter o mesmo debate. Mas ao mesmo tempo que a Fenatran vai estar acontecendo a COP27 no Egito, com mais pressão para a mudança climática, né? Eu recebi informação hoje que o Brasil, deixa eu até ler direitinho, para não falar bobagem aqui, porque essa informação é extremamente fresca. É novíssima, deixa eu achar aqui, só um minuto, por favor. Chegou agora há pouco, de gente que acabou de chegar da ONU lá nos Estados Unidos. Saiu no site do governo. Brasil é escolhido para sediar eventos globais de energia limpa em 2024. Então, quando a gente olha aqui, depois vocês podem até procurar, está no próprio site do Ministério de Minas e Energia, eu mando o link para o Gustavo, ele distribui. Nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e do Ministério de Minas e Energia. Brasil é escolhido para sediar eventos globais de energia em 2024. O país exercerá a presidência do G20 e sediará a 15ª reunião ministerial de energia limpa e a 9ª reunião ministerial da Missão Inovação. A nota é de 23/9, 15 e 36, tá? Eu recebi hoje, já tem 3 dias aí. Vai ser mais pressão. Vai ser mais pressão para a questão ambiental acontecer. Então, não dá para negar isso, não dá para ficar olhando só com olhos céticos. Não tem como pagar. Vamos debater como pagar. Tem uma série de iniciativas de fomento à inovação e depois fazer pressão, né? Tipo assim, não tem como pagar, então vamos sentar com o governo, vamos sentar com a indústria, vamos sentar todo mundo junto e falar assim, qual que é a conta? Como é que a conta fecha? Quanto precisa? Quem consegue pagar quanto? Qual banco investe quanto? Qual banco mundial vai ajudar? Porque o efeito é global, não tem jeito. Com essa informação, o Carbono Zero sai na frente da Globo, pô? Não entendi. Com essa informação, o Grupo Carbono Zero sai na frente da Globo? Não sei. O Grupo Carbono Zero é essa turma que está aqui? Nem sabia que tinha esse nome. Vamos sair na frente quem precisar. É importante isso aí. Tá certo. Eu mandei o link já para você, Gustavo. Tá, já vou redistribuir aqui pequena. A avaliação que você fez, por exemplo, do IAA, que não surpreendeu, que já teve, né, que já era uma coisa que estava no pipeline de todo mundo, tal. O que você espera da Fenatran? Vai ter a mesma coisa? Não vai ter surpresa? Não vai ter assim nenhuma coisa revolucionária? Olha, eu acho que a Latibus
teve algumas surpresas importantes, né? Eu acho que a Latibus para o mercado de ônibus com a eletrificação surpreendeu por causa da importância das clássicas já trazendo o ônibus elétrico, independente do preço, e das novas trazendo grandes soluções ou soluções importantes. O meu receio na Fenatran é que o foco seja muito no Euro 6. E aí, se for isso, a gente vai ver algo... Edilene, tudo bem? Se for isso, a gente vai ver algo um pouco assim... para mim, Camilo, fazer Euro 6 já é obrigação. Nossa plataforma de entretenimento Latam Play não está disponível durante este voo. Dilene, você pode pôr no mudo? Aí, obrigado. Ela está com voz de robô, né? Ela tá no avião. É a gravação normal do avião, já preparando para voar. Então, eu acho que a gente vai ficar... Eu, Camilo, vou ficar frustrado na Fenatran ao ver barulho de marketing em cima de algo que já era mais do que sabido, que são os grandes lançamentos do Euro 6. Se a Fenatran for isso, se a Fenatran for um momento onde as montadoras vão mostrar, olha que maravilha, atingimos Euro 6, eu vou ficar frustrado. Por quê? Porque é alguma coisa que já era sabida, que já tinha legislação e que a gente não viu antes por causa da pandemia, porque não teve nada presencial. Se algumas montadoras mostrarem que, muito além de um Euro 6, da legislação que está entrando agora em 2023, elas já estão pensando no próximo passo, já estão, mesmo que timidamente, mesmo que modestamente, se espelhando na IAA, para mostrar coisas que vão trazer para o Brasil, focado na emissão global, não na emissão local, aí vai ser legal a Fenatran. Agora, como tudo isso é segredo industrial, a gente não sabe o que vem pela frente. Eu vou estar lá, nós vamos ver junto tudo o que vai acontecer. E aí a discussão da Fenatran vai ser, quanto custa mais um caminhão Euro 6, como é difícil, TCO, olha, a gente precisa ver. Gente, esse tipo de debate está defasado. A gente tem que pressionar o Brasil a fazer isso. E eu não estou falando que é simples, eu não estou falando que é barato, eu não estou falando que está fácil pagar, eu estou falando que a gente precisa aceitar que isso já mudou e discutir como nós vamos financiar, como nós vamos mudar. Não discutir se vai ou se não vai, ou que o Brasil não pode, sabe? O próprio Renovar Alto, que a gente está comemorando, está com 10, 15 anos de atraso. E a gente ainda, para fazer o Renovar Alto, ainda foi puxar dinheiro de pesquisa e inovação, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que também é uma coisa estranha, né? Porque, assim, nós vamos tirar dinheiro para resolver o curto prazo daquilo que deveria ser investimento no longo prazo. Então, há preocupações aí que a gente precisa ter claras no debate da Fenatran. Camilo, rapidinho, com base nisso que você está falando, qual é a interferência que um período eleitoral tem para a gente começar a discutir esse tipo de coisa de forma mais emergente? Renato, pergunta retórica, né? É uma afirmação, não é uma pergunta. A interferência é grande, né? Infelizmente sempre foi, não vou dizer que é só no Brasil, mas a gente aí tem todo período de eleição, a gente tem esse hiato que para tudo para discutir, e discutir com fanatismo, o que é pior. Nós não estamos discutindo o novo governo com base em plano estratégico. Nós não estamos discutindo o novo governo com uma pauta clara dos candidatos, dizendo, olha, para a transição energética, minha visão é essa, para a questão econômica, minha visão é essa, para a questão social, minha visão é essa, para a questão, sei lá, minha visão é essa. Nós estamos discutindo fulano é bonzinho, fulano é malzinho, fulano é malzinho, fulano é bonzinho, só fanatismo. Então, assim,
está atrasado, está parado, tem a eleição, então você já falou, você não perguntou, a afirmação está parado à toa, está parado de maneira... e quando para assim, a gente não sabe quem vai ser os novos responsáveis nos órgãos técnicos do governo, não na questão política partidária, eu não vou nem me meter, né? Sim, Mas sim. assim, tudo isso tem consequência para quem vai estar nos órgãos técnicos e nos cargos de estruturação estratégica da parte que de fato você precisa fazer para poder achar a solução. Então tá péssimo. Você sentido. acabou de colocar que o Brasil já foi escolhido aí para sediar eventos de debate aí com relação à mudança climática, enfim, e outras agendas importantes. E aí a gente vê justamente isso, essa falta de diálogo, mas a gente tem um momento de muita pressão. Então é a hora de isso, até no próprio meio da indústria automotiva, aumentar essa carga de pressão sobre o governo, né? Na verdade não tem como aumentar, né? Porque assim, a legitimidade do processo democrático, ela está estabelecida. O processo democrático passa pelo próximo período de uma campanha política e uma decisão do povo com base no voto do indivíduo. Isso é legítimo, isso precisa acontecer. O fato é, enquanto isso acontece, para tudo, poderia não parar? Poderia. Como? Se mesmo esses candidatos que, através de um processo legítimo e democrático, estivessem apresentando as suas ideias para um plano de país, para um plano diretor, para um plano macroeconômico, que seria a solução para problemas que são constantes, independente do mandato eleitoral. Mudança climática não depende de mandato eleitoral, né? Então, assim, o hiato não aconteceria se a gente estivesse discutindo as ideias estratégicas dos próximos possíveis candidatos. No mais, é um processo normal, 4 anos, é nosso processo constitucional, temos que fazer. Só estamos com o foco errado, né? O foco está na disputa individual, da crítica individual, não do plano estratégico. Tá certo. Camilo, como que está seu tempo ainda? Temos mais um pouquinho ou já Mais está uns apertado minutos aí? temos, eu não sei se alguém tem mais alguma colocação. Tá certo. Humberto, Bartô, Roberto. O que eu acho, o que eu queria pôr à disposição de vocês, gente, é assim, é difícil pegar uma feira como uma IAA, né, como o Bartô colocou, que é um negócio grande, etc., e digerir tudo em uma semana, né? A gente precisa ter tempo para digerir um negócio tão grande. É como se a gente tivesse uma carga de informação brutal. Então, o que eu fico à disposição pelo WhatsApp, eu não sei, quem tem aí meu celular, quem não tem, eu já vou pôr até aqui no chat, é o seguinte... Eu compartilho no grupo. Obrigado, Gustavo. Porque Pode- assim, vi que tal coisa deu uma determinada repercussão, fiquei com dúvida. Vamos debatendo no momento que a dúvida aparece, porque a informação é dinâmica, dia a dia. Daqui a pouco alguém vai anunciar um novo lançamento, daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Esse dinamismo aí eu estou à disposição de vocês. Tá. Olha, Camilo, a gente está vendo, além dessa preocupação com emissões, seja Euro 6 aqui, seja o hidrogênio lá fora, que a importância da TI está aumentando exponencialmente, assim, brutalmente na configuração de qualquer projeto, né? E você viu disso daí lá fora, quer dizer, mesmo sem um tempo para digerir o salão inteiro, você chegou a ver no IAA alguma coisa mais significativa? Por exemplo, eletrônica no parafuso da roda do semi-reboque, alguma coisa assim um pouco mais Vamos diferente? pegar a questão da direção autônoma assistida, né? Os sistemas autônomos, né? O ADAS, né?
Automated Drive Assistance System. A patente é sua, não? Não é. Antes fosse. É uma incrível coincidência. Não tem nada parado. Está tudo andando. Só mudou o foco da atenção, né? Então, aquelas empresas que já tinham times de engenharia, verba de pesquisa, processo em desenvolvimento, continua acontecendo tudo. Tá? Eu acompanho e estou vendo acontecer. As empresas de inteligência artificial, de TI, dando suporte ao mundo automotivo, a mesma coisa. O que mudou? Mudou um pouco o foco, né? Vocês são da imprensa, vocês sabem, né? Vamos fechar a pauta editorial daquela determinada edição, da revista, do jornal, da publicação, seja lá o que for. Tem lá a reunião junto com o editor-chefe, cada líder de tema traz as suas pautas, né? E aí, na hora de fazer a reunião, vai ter um consenso, vai ter um conselho lá, um grupo de debate, que vai falar assim, hoje nós vamos pôr na manchete a pauta do criminal. A subpauta mais importante agora está, sei lá, no econômico, né? Na parte econômica, e por aí vai. Se a gente olha isso numa forma, nessa analogia de uma forma mais ampla, a pauta foi para um debate da eletrificação, das mudanças climáticas, etc., específico. E aí a A mostrou muito isso, né? Mas, de fato, não tem nada parado. Falar em veículos autônomos, eu não ouvi dizer que alguma empresa tenha tirado dinheiro de pesquisa em TI, ou de pesquisa em inteligência artificial, ou de sistemas de direção assistida, porque acabaram tendo que repriorizar o dinheiro para a mudança climática ou para a transição energética. Eu não ouvi dizer isso em lugar nenhum, daquelas que já faziam. A única diferença é que, na hora de fechar a edição, está pondo na manchete, está priorizando na primeira página uma determinada pauta. Isso é cíclico, na hora que tiver algum grande boom, alguma grande novidade, a pauta muda, às vezes ela muda no meio da madrugada, vocês sabem disso, mas está tudo andando. Na IA eu não vi nenhuma grande novidade específica, não teve nenhuma grande novidade. É possível que haja grandes novidades, mas que estão em segundo plano por causa da importância da outra pauta. Mas eu não vi nenhuma grande novidade. O que nós vamos ter de novidade no mundo da mobilidade mundial muito em breve é as questões de metaverso, as questões de... Assim, logo o mundo da mobilidade, o mundo automotivo vai entrar nessa realidade de metaverso, venda online. Assim, não tem jeito, é uma tendência que está entrando em outras frentes aí. Primeiro, né? No B2C, no e-commerce, etc. Mas essa onda vem para nós. Essa seria a grande novidade. A hora que o metaverso chegar no nosso mundo é a grande novidade. No mais, mesmo os veículos autônomos, a Alemanha recentemente liberou o SAE 3 para rodar em alguns veículos, só que não está dando manchete isso, só isso. É uma manchete curta porque tem tantas outras coisas acontecendo que não está dando manchete. Tá, e quando não dá manchete, você não mostra, você não leva para feira, né? Porque você sabe que não vai vender, você sabe que não vai encher o stand, você só vai pôr na feira aquilo que enche o stand. Deixa os caras trabalhando lá, logo eles aparecem com alguma novidade. A Ford lá no IAA eles montaram uma cabine para você dirigir um caminhão autônomo à distância, o caminhão na Turquia, uma pista de teste na Turquia, e você lá dentro do stand em Hanover, conduzindo um caminhão F-Max. Eu não vi isso, ótimo, eu vou pesquisar. Se você tiver algum link, me manda, Gustavo. Tem, eu te mando. Legal. O link de vídeo ele é muito curto, não tem muita coisa, mas tem o texto, enfim, tem alguma coisa, eu te mando. A gente gravou também sobre isso. Mas falando sobre automação, quando chegar no ideal nível 5, né, da escala SAE, não precisa mais de cabine, né? Não serve para nada. A gente está falando que o caminhão do futuro é praticamente um implemento autônomo. Sim.
Isso aí. A cabine pode ser que exista, mas não com o mesmo tipo de função. É mais ou menos aquele filme, não sei quem viu, do Spielberg, de 2002, o Minority Report, quando o policial foge naquela cidade do futuro, né? Todos os carros interligados, mobilidade tridimensional, até na vertical, etc. Não está longe, viu, gente? Não, assim, tá bem mais longe do que a eletrificação, né? Mas tem muita gente trabalhando naquilo lá, muita mesmo. Então, assim, o filme é de 2002 e já tem muita coisa acontecendo na indústria. Ok? Legal. Bom, queridos, é sempre um prazer falar com vocês. A gente vai se falando aí. Obrigado aí, Camilo, de novo. Valeu. Obrigado. Um excelente bate-papo. Obrigado mesmo. Um abração, pessoal. Na Fenatran, então.